Galera, saca só, sabe todos os feitos de força do Saitama? Tipo abrir uma montanha com vento, ou desintegrar um ataque Planet Buster só com o vento do soco? Pois é, esquece tudo isso, porque o que o Saitama e o Garou fizeram agora tá além de qualquer nível. Esquece, vamos lá. Inestrante Peter aqui. Galera, o hype de One Punch Man tá tão alto que chegou em Júpiter. E não é metaforicamente não, porque o Garou e o Saitama foram parar lá mesmo. E esse mangá foi tão insano, tão incrível, tão intenso, casca grossa, que Saitama e Garou juntos mostraram um feito de força que, na boa, faria até os mais casca grossa da Marvel e da DC ficarem de queixo caído. Ninguém mais da Marvel e da DC de peso pesado encara esses dois agora, não dá. Então nem perde tempo, manda o like aí e já comenta. De 0 a 10, qual o seu hype pra volta desse capricho nos comentários? Até machuquei mesmo. Ui! Galera, eu vou começar essa análise dizendo que eu não esperava esse capítulo ser desse jeito, de verdade. Porque os últimos 3 episódios, em 3 capítulos, foram tão incríveis que eu pensei, porra, não é possível que eles vão conseguir fazer uma coisa melhor que isso. Mas Yusuke Murata simplesmente falou, challenge accepted, desafio aceito. E fez o melhor capítulo de todos. Eu tô fucking arrepiado, pô, até tossi, pô, coisa louca. Bora lembrar que no capítulo 166, o Saitama atacou o Garou com um soco sério. Daí o Garou usou o modo Saitama, copiou o soco sério e usou o mesmo ataque. Só que o Blast percebeu que se eles colidissem seus respectivos socos, a Terra inteira seria destruída. Então ele usou o portal dele, do Blast, para mandar o Garou e o Saitama para o espaço. Fez bem, né? Destruiu o planeta. Mas o problema é que o choque dos dois socos gerou uma energia tão poderosa que o portal não estava aguentando toda aquela energia. Então o Blast fez de tudo para direcionar todo aquele poder para longe. Quanto mais longe, melhor. De repente, o próprio esquadrão do Blast apareceu para ajudar ele. E todos eles juntos fizeram um tipo de funil e mandaram toda aquela energia para muito longe. E do outro lado, o Saitama e o Garou foram jogados para uma luta de Júpiter. Mas galera, pera. Essa cena mostrou algo que definitivamente eu não esperava ver. Pelo menos não por agora, ok? Vocês lembram que quando o Saitama deu um soco sério no treino dele com os Genos, o vento do soco abriu a montanha? O vento. Ele parou, o vento abriu a montanha. Galera, a energia dos dois socos destruíram todas as estrelas que estavam na direção dela. Ficou basicamente um buraco no céu sem estrela nenhuma. A gente vendo esse feito só consegue pensar numa coisa. O quão ridícula é a ideia de qualquer herói de One Punch Man ser comparado ao Saitama. Não dá, como é que tu vai comparar? A gente via lá na primeira temporada o Genos fazendo um treino com o Saitama e dizendo, por favor, use toda a sua força, né? Ele falava isso. Ou então o Boros dizendo pro Saitama que eles tiveram uma luta equilibrada. Definitivamente, ninguém ali tem a menor ideia do quanto o Saitama é forte, nem a gente. O Saitama simplesmente transcende o poder. Pensa em algo super poderoso. O Saitama é muito mais. É um nível que nem mesmo eu esperava. Não dá, a gente não consegue imaginar isso. E é até estranho ver esse tipo de feito a essa altura do campeonato. Porque quem acompanha o webcomic sabe que vai ter mais sagas depois da luta do Saitama contra o Garou. E o God vai ser o boss final. Então, tipo, se agora o Saitama e o Garou abriram um buraco no universo, destruindo todas aquelas estrelas, então a gente pensa, pô, o que vai fazer daqui pra frente? O que vai rolar depois com uma luta com um cara, porra, mais de casca grossa que o Garou? O Garou eu sei, né, que mais cedo ou mais tarde ele vai perder os poderes do God. Mas e o Saitama? Enfim, quando o Garou percebe, né, que eles foram parar numa lua lá de Júpiter, ele diz pro Saitama que eles precisam pensar numa forma de voltar pra Terra. Mas o Saitama manda o Garou calar a boca e cair dentro, porque agora o Saitama finalmente encontrou alguém capaz de tomar um soco sério dele e sobreviver. Pô, ele tá gostando. Só que tem um pequeno detalhe, o Saitama pode até ter encontrado alguém que ele pode se dar o direito de lutar a sério. Mas mesmo assim ele diz em pensamento que mesmo isso não tá empolgando ele, ou seja, esse tempo todo o Saitama tava pegando leve. E exatamente por causa disso ele agora quer fazer o Garou comer o pão que o diabo amassou. Ele não tá nem pensando no fato do Garou tá tentando matar o Genos. Ele tá só pé da vida que encontrou o que sempre procurou. Mas quando encontrou, descobriu que essa coisa não era nada demais. Tipo, né, assim, é tipo chegar no último episódio de One Piece e descobrir que o tesouro, na verdade, é a jornada. Você fica assim, tá bom, né? O Garou tentou jogar o Saitama longe usando a habilidade portal do Blast, mas o Saitama, como quem não quer nada, simplesmente chutou o portal para longe. Em seguida ele deu um socão no Garou, jogando ele para fora da lua. O Garou tentou voltar usando o portal e apareceu atrás do Saitama. Só que o Saitama segurou o portal com a mão e mudou a posição, né, deixando o Garou completamente perdido. Isso tá insano! Galera, essas cenas não estão parecendo que o Saitama virou um personagem de Toon Force? Pô, sei lá, perna longa, pica-pau, não tá? Eu sei que não é, eu sei. Mas se essa cena tivesse acontecido no início da série,
eu acho que eu entenderia melhor o porquê muita gente considera o Saitama como um personagem de piada, né? Tipo, muita gente ficou o tempo todo falando, não, o Saitama é personagem de piada, mas não é, a gente percebeu depois que não é, que é um anime sério. Mas o que ele tá fazendo agora realmente é o que eu vi o Popeye fazer antigamente, ele laçava a lua e puxava, né? O garoto tentou de tudo, ele até acertou o Saitama com mais um soco de fissão nuclear. Mas a única coisa que ele conseguiu foi destruir as roupas do Saitama. Porque logo depois o Saitama usou uma das técnicas mais esperadas pra quem leu a webcomic. A famosa série mortalmente séria virada de mesa séria. Quando o Saitama faz isso, ele basicamente enfia a mão no chão e puxa o chão inteiro pra cima, como se ele tivesse tentado virar uma mesa, sabe? Só que quando ele faz isso, essa lua de Júpiter teve toda a crosta dela arrancada. Galera, o Saitama basicamente descascou uma lua só com uma das mãos. Galera, isso é insano. Insano. Para, isso chegou a outro nível de poder. Não dá mais pra comparar com os outros personagens. Para. Não tem uma comparação. Onde que o Geno tava com a cabeça quando ele pediu pro Saitama lutar a sério com ele? Acho que ele não sabia disso, né? Bom, acho não, ele não sabia. Vendo essas coisas, a gente tem a sensação de que todos os heróis de classe S, tipo, são NPCs, são meros figurantes, né? Na boa. É como se fosse uma planta pra nós humanos, né? Os outros, pra mim, os outros caras S pro Saitama. Eu acho que é por isso que o Yusuke Murata deu um jeito de levar o Saitama pro espaço. Porque se o nível de força do Saitama fosse algo de conhecimento público, se todo mundo soubesse o que o Saitama faz, nenhum outro herói faria sentido. Já que todo mundo seria uma mera mosca comparado a eles, que nem isso. A diferença é maior até. E aí, depois de quebrar toda a crosta da lua, o Saitama ficou pulando entre as pedras com extrema velocidade e arrebentou o Garou de tantas formas que é até difícil lembrar de tudo, sabe? Tipo, mas uma coisa muito legal foi ver a variedade técnica do Saitama. Vocês sabiam, por exemplo, que o Saitama pode se replicar só com a velocidade dele? Igual o Flash do CW faz, do canal CW já fez. Quando ele faz isso, ele usa um ataque chamado socos sérios omnidirecionais. Vem de tudo quanto é lado. Porra, cara, na boa, a quantidade de poder que ele faz só usando força, não são poderes exóticos, né? Até são poderes exóticos, mas usando a falta de limitador que ele tem. Até me falhou o meu pensamento, mas é isso. Né? Você tá só usando a força dele mesmo, as resistências, a velocidade, tudo. Ou seja, ele é realmente um Superman, né? Um Homelander, ele é um Omni-Man, só que vai levando isso a muitas potências, né? Então a força dele é algo super, super, super ultra humano. E não é que ele seja um mestre em artes marciais, não, mas ele sabe muito bem quais são as capacidades dele e o que ele pode fazer com a força e a velocidade que ele tem. É quase como se ele sempre soubesse do real potencial dele, mas nunca pôde mostrar esse potencial, já que todo mundo morre com um simples soco dele. Agora ele tá liberado, ele pode fazer tudo. Então, né, diante de toda essa surra que o garoto tá levando, ele mais uma vez usa o modo Saitama. Diz que vai copiar a força de novo. E os dois se acertam com um soco sério. E mais uma vez, o mangá acaba sem fim dessa luta. Galera, vamos lá. Em termos de, assim, de cenas de ação, esse capítulo foi o melhor até agora de toda a obra. O Yusuke Murata vai ter que se esforçar muito pra fazer uma luta melhor do que essa. Assim, o que eu vi nesse mangá foi a melhor coisa que eu senti durante esse ano, eu acho. Não sei, eu tô tão empolgado. Peter, mas melhor que os filmes, que as séries? Melhor. Tipo, você pode falar, porra, pode botar The Boys, séries do Disney Plus, nem era pra ter comparado Disney Plus com The Boys. Mas o que eu vi aqui foi tão bom, foi tão muito legal. Tipo, isso, essa sensação que a gente quer, a gente precisa. Quem não tá vendo isso, não sabe o que tá perdendo. Ver o Saitama finalmente se soltando foi muito bom. Mas como eu falei antes, né, não esperem que essa seja a real extensão da força dele. Porque o Saitama disse que finalmente encontrou alguém capaz de sobreviver aos socos dele. Mas ele continua se sentindo desmotivado, ou seja, ele vai mostrar feitos ainda maiores. Tá chegando coisa aí pro Saitama mostrar ainda mais coisa. Isso também mostra pra gente que o soco sério do Saitama não é sempre o mesmo, né? Ele pode sempre dar socos ainda mais fortes, ou seja, o soco ser normal ou sério não depende só do quão forte ele bate, depende da intenção dele, do que ele quer fazer. Nesse momento ele tá desmotivado. Apesar de ele estar dando um soco sério, o soco sério dele pode ter outra força. Também foi muito bom a equipe do Blast, né? Principalmente quando um deles diz que o planeta Terra tem mais alguém além do próprio Blast, que é capaz de lutar contra alguém que adquiriu os poderes do God. E essa fala já entrega pra gente que o God não causa problema só pra Terra, deve ter várias civilizações que o God já destruiu. E por falar em God, ele também não passou batido, porque logo depois que a equipe do Blast desviou toda aquela energia pro universo, a parte de trás da Lua apareceu e a gente consegue ver uma cratera gigante com uma coisa parecida com as costas de um esqueleto gigante lá dentro. O que me faz acreditar que aquilo são as costas do God. Mas a gente vai ter que guardar os próximos bate-episódios. Porra, tá bom pra caralho. O que vocês estão achando? Bota pra mim nos comentários. Porra, comenta aqui embaixo.
que vocês estão achando disso? Eu demorei pra ler, porque, pô, tem muita coisa pra assistir, eu sou um só, né? Bom, agora eu sou dois, o Breno também tá fazendo, tá junto comigo no One Punch Man, mas o que vocês estão achando? Comenta aqui e, pô, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso é importante. Vai vir mais material de One Punch Man. Eu não vou parar. Agora, sabe o que vai acontecer? Vai ser semana One Punch Man. Se vocês me pilharem, eu faço. O quê? Me desafia pra vocês verem. Eu não vou aceitar desafio? Tem que se inscrever com o sininho. Obrigado, galera. Tamo junto. Até a próxima.